E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo rápido, enquanto eu tô trabalhando no meu outro vídeo, que eu chamo de vídeo principal. Mas eu acabei vendo um filme nesse final de semana, que eu resolvi fazer uma resenha, já que esse canal é originalmente um canal de resenhas, né? Então o filme que eu vi se chama O Mundo Depois de Nós. Eu achei o filme muito bom e eu tava só folheando ali o Netflix e eu e minha esposa, a gente acabou escolhendo por ver esse filme aqui e foi uma excelente escolha. Então, só para encurtar, para quem quiser uma resenha rápida, que nota que eu daria para esse filme? Eu daria uma nota 8,5, um 9 em 10, tá? Achei o vídeo muito bom, o filme muito bom e recomendo para todos. Então, eu vou falar algumas coisas a respeito do filme agora, mas acredito que eu não vou dar muito spoiler, mas vou analisar algumas coisas assim que talvez seja legal se a pessoa já viu o filme. Se não viu o filme, fica a dica das coisas para prestar atenção, tá? Então, o diretor desse filme é o Sam Esmail. Esse cara é um gênio, um diretor extremamente virtuoso. Ele é o cara que dirigiu Mr. Robot. E eu amo Mr. Robot, é uma das minhas séries favoritas. Ele tem ele mostra muita técnica nas coisas que ele quer. E acho que é o segundo trabalho dele com a Julia Roberts, porque eles trabalharam junto na série Homecoming, que eu também recomendo, tá? O diretor de fotografia é o cara que sempre trabalha com o Sam Esmail, então o nome dele é Todd Campbell, tá? A filmagem aqui é um pouco diferente da do Mr. Robot. O Mr. Robot tem uma coisa de enquadramento das pessoas na câmera que não tem aqui, mas, como eu disse, tem muito apuro técnico, tá? O elenco, então, a Julia Roberts, que tá muito bem no filme, ela é uma das produtoras, né? O Ethan Hawke tá muito bem como o marido dela. O Mahershala Ali tá muito bem no personagem dele. A filha dele, eu não me lembro qual é o nome dela, mas ela é muito boa também. E tem os atores ali que fazem a família da Julia Roberts e do Ethan Hawke, todos muito bons. E não tem mais muito ator, tá? O Kevin Bacon aparece como um personagem ali, e tem uma guria que aparece numa janela, assim, que faz uma alusão a uma filha do Kevin Bacon, provavelmente, mas a gente não tem figurantes nesse filme, então é praticamente assim uma pegada bem de peça de teatro, assim. Os atores que tu vê no elenco ali são basicamente todas as pessoas que tu vê no filme, tá? A trilha sonora é do Mark Quayle, que é o cara que também trabalha com o Sam Esmail no Mr. Robot. Ele faz geralmente trilhas sonoras, as que eu conheço, né, do Mark Quayle. A do Mr. Robot é bem de música eletrônica, assim. Aqui ele faz uma coisa mais clássica de trilha sonora, com instrumentos eruditos, assim, né, com cello e tal. E a trilha sonora tá muito boa também, tá? A temática, então, é um filme com uma temática de fim do mundo. Vou contar rapidamente. Então, a Julia Roberts é casada com o Ethan Hawke, né? O nome do personagem dela é Amanda, e no começo do filme eles decidem, ela faz uma reserva numa casa super chique, assim, super bonita, que fica numa cidade que eu entendi, assim, muito perto de Nova York. E eles vão lá para passar um final de semana, como se fosse assim umas mini férias, né? Vai ela, o esposo, que é o Ethan Hawke, e os 2 filhos. E quando eles chegam lá nessa casa, na primeira noite que eles estão lá, eles recebem a visita do personagem do Mahershala Ali, né? Que é um ator negro e que se diz o dono da casa na qual eles estão. Ele tem informações da reserva que ela fez com ele e tal, mas ela fica super desconfiada, e é uma das temáticas principais do filme, esse desconforto de que essa pessoa negra é dona dessa casa maravilhosa. Ele e a filha
voltando para casa e usando a casa, querendo usar a casa que é originalmente deles, numa espécie de fuga de alguma coisa que está acontecendo no mundo, que é a temática do filme. Então, essa é a premissa do filme. É a família da Julia Roberts e o Ethan Hawke recebendo os donos da casa que querem passar uma noite, que são assim, os donos dignos da casa, né? E tem todo um conflito ali, se eles podem dormir na casa, se não podem dormir na casa. Então, uma temática muito forte na questão de racismo, né? Eu achei assim, bem trabalhado o tema. E o motivo deles irem lá é uma visão meio que de fim do mundo, alguma coisa estranha que está acontecendo, que motiva eles a irem para essa casa, que é uma casa, entre aspas, uma casa do interior que eles vão, né? Então, detalhes técnicos que eu acho que quem vai ver o filme tem que prestar atenção, tá? Tem 2 ou 3 cenas em que a câmera atravessa o vidro. Então, a câmera tá focada na personagem da Julia Roberts, né? E vou tentar explicar para vocês. Ela tá focada na cara da Julia Roberts, que ela tá dentro do carro, né? Então a personagem tá dentro do carro ali, aqui tá o carro, né? Com as rodas. Então a câmera tá aqui dentro e tá olhando o que ela tá olhando no celular, ou que ela tá vendo uma coisa assim. A câmera anda dentro do carro assim, olha o filho dela que tá sentado aqui atrás do motorista, né? Aqui seria o motorista, aqui à frente do carro. E a câmera anda olhando, continuando olhando para ele aqui. Ela anda e atravessa o vidro do carro, assim. E eu não sei como é que eles fizeram isso. Eu achei muito legal. Outra coisa muito interessante, de apuro técnico, assim. A câmera atravessa o espelho mais uma vez no filme, no meio de uma conversa, assim, que não é um espelho, né? É um vidro. Na casa, que a casa é fantástica, a casa tem vários níveis, né? Ela tem um subsolo e ela tem um terceiro andar. Então, tem uns personagens dormindo na cama aqui no terceiro andar e personagens dormindo aqui. Então, acho que 2 vezes acontece isso. A câmera tá filmando eles aqui e cruza os níveis da casa e tu olha as divisórias dos andares, assim, por dentro, né? E chega lá em cima e a cena continua. E algumas vezes a câmera também, ela tá olhando para baixo aqui, ela sai da casa e atravessa, assim, e a gente consegue ver essa divisória da casa, e acho que foi difícil de filmar isso aí. Tem uma outra cena mais pro final do filme que também achei de, assim, extremo bom gosto. 2 personagens, eles estão vendo uma coisa que tá acontecendo ao longe, né? Lá longe eles estão olhando. A câmera, ela levanta voo, sempre olhando para onde eles estão olhando, né? Eles estão olhando para lá. Então a câmera levanta assim, olha o que eles estão olhando, ela vira pro lado, vê uma casa que está posicionada aqui, e essa câmera, ela anda, e aparentemente é um drone, assim, e ela entra por dentro do espelhinho dessa porta, que é uma porta de uma casa, assim, que tá o vidro quebrado. Ela entra por dentro daquela coisa, assim, e dá um panorama de dentro dessa casa. Então, uma cena que começou a muitos quilômetros, aparentemente, né, muitos quilômetros ali, ou alguns quilômetros, e entra num buraco, assim, do vidro muito pequenininho. Então, achei extremamente interessante, tá? Em termos de simbologia, que eu sempre acho legal de ir atrás disso aí, às vezes eu tenho alguns canais do YouTube que eu acompanho, né? Eu achei 3 temas legais aqui, que vale a pena a gente dar uma olhada. O veado, né? O cervo, ele aparece nesse filme em algumas vezes. Ele é um tema meio que central, né? E eu achei importante aqui, esse aqui é o livro dos símbolos da Taschen. Eu gosto muito dos livros da Taschen. Se vocês viram um dos outros vídeos que eu fiz nesse canal, eu falo bastante sobre os livros de arte da Taschen, né? Então, o que a gente tem aqui, eu achei que uma frase legal é: deste modo se associa o veado às passagens misteriosas do nascimento, da morte e da transfiguração, que é uma coisa que o veado no filme tá bem
tá bem linkado a esse significado aqui, que eu achei super interessante, tá? E outra coisa, também tem uma cena muito importante com dentes. Então eu não sabia, né? Mas olha só que interessante, ó. Por vezes em ritos iniciáticos eram arrancados dentes, sugerindo que algo do antigo modo de estar tinha de ser sacrificado para que fosse possível entrar numa nova realidade. A perda dos dentes é uma imagem comum em sonhos, trazendo frequentemente à consciência o conflito relacionado com o agarrar peremptoriamente e integrar um aspecto da vida que a pessoa tem de reclamar ou a capacidade comprometida para a agressão em geral. Poderá igualmente aludir aos antigos rituais de iniciação e marcar simbolicamente uma transição importante. Eu acho que a cena dos dentes desse filme, vocês prestem atenção, é muito legal, representa assim uma transição, assim, talvez uma transição para o novo normal, né? Que é essa questão do fim do mundo, tá? E também tem uma cena bem legal com o Ethan Hawke. Ele sai de carro em um momento do filme, a música começa a crescer, assim, e ele tem um encontro com uma mulher que fala em espanhol, né? E acontece uma coisa entre eles ali, eu não vou dar spoiler, mas a cena dele termina com uma coisa vermelha, né? Uma coisa simbólica do vermelho. Eu fui atrás do vermelho, que achei muito legal isso aqui, ó. Em muitas culturas, o vermelho está associado a ardente intensidade, ardor, coragem, bravura, que se pode transformar em fúria e crueldade. Então, prestem atenção nisso aqui no filme, que tem a ver com a cena do Ethan Hawke. Eu sempre acho que às vezes o artista não quer que esse símbolo esteja lá, mas muitas vezes ele quer, porque ele precisa fazer uma escolha entre que cor que a coisa vai ser, né? E a escolha, tanto, sei lá, no inconsciente dele, tem a ver com o que ele quer dizer. E é justamente o que esse livro aqui avalia, né? Às vezes a gente faz umas escolhas artísticas, ele fez essas escolhas artísticas que devem significar alguma coisa. Eu acho que o que esse livro descreve tá bem legal e bate bem certinho, tá? Então, em relação a trabalhos semelhantes com esse filme, eu achei, em termos de música, tá? Eu gosto muito da compositora Hildur Gudnadóttir. Ela fez a trilha sonora do Coringa, fez a trilha sonora da série Chernobyl. Tem uma trilha sonora parecida com a desse filme, tá? E aquela coisa tensa, assim, de violoncelo, o Johnny Greenwood, que é o guitarrista do Radiohead, fez pro filme do Sangue Negro, né, do Paul Thomas Anderson. Esse som é parecido. E as outras coisas do Mark Quayle, só pra conhecer o artista mesmo, então eu recomendo o trabalho do Mr. Robot. Não tem muito a ver com essa aqui. O Mr. Robot é extremamente eletrônico, né? Mas para as últimas temporadas tem alguma coisa mais erudita, mais orquestrada, assim, né? Em termos de filmes parecidos, eu gosto muito do Doctor Strangelove, que é um filme do Stanley Kubrick, que fala sobre a questão de fim do mundo, de bomba atômica, né? E é um assunto que permeia esse filme do Sonhos Mayui que eu tô falando, O Mundo Depois de Nós. Também eu gosto muito do Melancolia, do Lars von Trier. O Melancolia também é a história de um fim do mundo, e tem bem essa coisa assim de o que acontece com as pessoas quando elas sabem que o mundo vai acabar ou que tá acabando, né? E eu achei também, por incrível que pareça, que tá escrito Bird Box. Também tem uma pegada do Bird Box, da Suzanne Bier, né? A diretora do Bird Box, que é um filme com a Sandra Bullock. O Bird Box também tem essa pegada, é um pouquinho diferente. O Bird Box eu achei um pouco mais de ação, assim, do que esse aqui. Mas basicamente era isso, tá? Em termos de filme, né? Em termos de livros, eu tenho esse aqui, A Peste, do Albert Camus, que é bem essa temática, fim do mundo, doença, e interessante que a gente saiu da pandemia, e esse filme lida um pouco com a coisa do isolamento da pandemia, né? Com certeza, e A Peste é bem sobre isso. E em termos de série, eu acho que o The Leftovers, acho muito boa. Tem uma questão de coisa apocalíptica, e o que acontece com as pessoas que ficam depois de alguma coisa muito grande que acontece, né, com o mundo. E eu botei aqui o Walking Dead. O Walking Dead é uma série de zumbis, né, mas parece bastante, tem uma pegada, lembra a primeira temporada do Walking Dead, quando as pessoas estão tentando entender o que está acontecendo.
Então, só para vocês contextualizarem, às vezes eu acho excelente contextualizar o que a gente vê. Essa foi a minha análise / resenha / crítica desse filme, O Mundo Depois de Nós, do Sam Ismail. Então, fica a dica aí, pessoal, para vocês verem. Extremamente recomendado. Falou!